Vamos definir a história em sua problemática duplicidade como acontecimentos ou registros do passado. A história humana é um ponto mínimo no espaço e a primeira lição que ela nos ensina é a modéstia. A qualquer momento, um cometa pode chocar-se com a Terra, virar nosso pequeno planeta de ponta cabeça e lançá-lo numa rota maluca ou asfixiar homens e pulgas com fumaça e calor. Ou um fragmento do Sol sorridente pode se desprender do astro tangencialmente, como se acredita que nosso planeta tenha sido feito há poucos instantes astronômicos, e cair sobre nossa cabeça em um abraço selvagem que só causará sofrimento e dor. Em nosso caminho, aceitamos estas possibilidades e respondemos ao cosmo com as palavras de Pascal. Mesmo que o universo o tivesse esmagado, o homem ainda permaneceria mais nobre do que aquele que o matou, pois ele sabe que morre, mas o universo nada sabe de sua vitória. A história obedece à geologia. Todo dia, o mar avança um pouco sobre a terra, ou a terra sobre o mar. Cidades desaparecem sob as águas e catedrais submersas badalam seus sinos de melancolia. Montanhas sobem e descem no ritmo da emergência e da erosão. Rios aumentam e transbordam, ou secam e mudam seus cursos. Vales transformam-se em desertos e istmos em estreitos. Da perspectiva geológica, toda a superfície da Terra é uma forma fluida e o homem se move sobre ela de maneira tão insegura quanto Pedro caminhando nas águas em direção a Cristo. O clima não nos controla tão severamente quanto supunham Montesquieu e Burckle, mas ele nos limita. A engenhosidade do homem quase sempre supera as dificuldades geológicas. Ele pode irrigar desertos e refrigerar o Saara. Pode abaixar ou erguer montanhas e sulcar colinas para plantar vinhas. Pode construir cidades flutuantes para atravessar oceanos ou construir pássaros voadores para navegar nos céus. Porém, um tornado pode destruir em uma hora a cidade que levou um século para ser construída. Um iceberg pode tombar ou partir o palácio flutuante e matar afogados milhares de festeiros. Caso a chuva se torne algo muito brando e raro, a civilização desaparecerá sob a areia, como acontece na Ásia Central. E caso comece a chover furiosamente, a civilização será sufocada pela selva, como na América Central. Se a temperatura média subir 20 graus Celsius nas zonas mais desenvolvidas do planeta, é bem provável que retornemos à letargia selvagem. Em um país de clima subtropical, as pessoas podem se reproduzir como formigas, mas o calor enervante pode deixá-las à mercê de guerreiros vindos de habitats mais estimulantes. Gerações inteiras aprimoram habilidades para dominar a Terra, mas estão destinadas a se tornar fósseis sob seu solo. A geografia é a matriz da história, sua mãe nutritiva e seu espaço ordenador. Os rios, lagos, oásis e oceanos atraíram povoadores para suas margens, pois a água garante a vida das pessoas e das cidades e oferece um meio sem custo para o transporte e para o comércio. O Egito era um presente do Nilo, e a Mesopotâmia construiu sucessivas civilizações entre os rios e ao longo de seus afluentes. A Índia era a filha do Indo, do Brahmaputra e do Ganges. A China deve sua vida e seus infortúnios a grandes rios que, como nós, crescem para além de seus leitos e fertilizam as áreas circundantes com suas enchentes. A Itália ornamentou os vales do Tibre, do Arno e do Pó. A Áustria cresceu às margens do Danúbio, a Alemanha ao longo do Elba e do Reno, a França ao longo do Ródano, do Níger e do Sena. Petra e Palmira eram abastecidas por oásis no deserto. Quando os gregos tornaram-se muito numerosos para suas fronteiras, fundaram colônias no Mediterrâneo, como sapos ao redor de uma poça, disse Platão, e no Mar Negro. Por 2000 anos, da Batalha de Salamina até a derrota da invencível armada, as margens norte e sul do Mediterrâneo foram o palco das rivalidades da ascendência do homem branco. Mas depois de 1492,
das viagens de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, os homens foram impelidos a desbravar os oceanos. A soberania do Mediterrâneo foi desafiada. Gênova, Pisa, Florença e Veneza entraram em decadência. O Renascimento também começou a declinar. As nações do Atlântico surgiram e então espalharam sua soberania sobre meio mundo. O império toma seu rumo para o oeste, escreveu George Berkeley por volta de 1730. Ele continuará pelo Pacífico, levando produtos industriais e comerciais da Europa e dos Estados Unidos para a China, como aconteceu antes com o Japão? A fertilidade oriental, operando com tecnologia ocidental de ponta, trará o declínio do Ocidente? A influência dos fatores geográficos diminui à medida que a tecnologia se desenvolve. As características e o contorno de um terreno podem oferecer oportunidades para agricultura, mineração ou atividade comercial, mas apenas a imaginação e a iniciativa de líderes e a robusta indústria de seguidores podem transformar as possibilidades em fatos. E somente uma combinação parecida, como em Israel hoje, pode fazer uma cultura tomar forma sobre milhares de obstáculos naturais. O homem, não a terra, faz a civilização. Meus amigos, esse foi mais um excerto do livro 12 Histórias, 12 Lições da História para Entender o Mundo. Né? Os autores são Will e Ariel Duran. Né? Mais informações sobre o livro, ano de edição, etc., está no primeiro vídeo aqui no canal, enfim, no qual trazemos, né, um outro excerto do livro. Mas o autor, à época, né, entendia que a exportação de produtos industrializados dos Estados Unidos e da Europa, né, para a China, né, tal como houvera acontecido com o Japão, né, em prosseguindo, né, e a fertilidade, né, entendo que a fertilidade que ele coloca aqui seria no sentido realmente de reprodutivo, né, coisa do gênero, tá certo? Mas enfim, também podemos entender no sentido de criatividade, mas enfim, entendo que o contexto aqui coloca mais no sentido de fertilidade, né? Digamos, reprodutiva, né? Numérica, etc. E a pergunta, então, é se essa fertilidade, né, operando com tecnologia ocidental de ponta, traria o declínio do Ocidente. Né? Inclusive dá título aqui ao vídeo. Mas, na verdade, o que acontece, no fim das contas, né, o que acontece atualmente, que se terminou verificando, é que a China, digamos, evoluiu não a partir, né, da importação de produtos industrializados, tecnologia de ponta dos Estados Unidos e da Europa. Na verdade, a China é que vem produzindo cada vez mais, né, produtos tecnológicos e exportando para o mundo, né, se tornando a grande nação comerciante do mundo. Né? Mas aí então essa fertilidade oriental, operando com tecnologia de ponta, né, não necessariamente ocidental, está realmente pouco a pouco trazendo o declínio do Ocidente, que não acontece apenas por isso, há outras razões, né, culturais, etc. Mas enfim, o autor teve aqui uma previsão bastante acertada, né, que se confirmaria, né, como está se confirmando na atualidade. Né, como está se confirmando na atualidade. Lembrar que o original do livro é de 1963, né? 1963, tá certo? E essa afirmação que é feita no final aqui do último parágrafo que nós lemos, né, a influência dos fatores geológicos diminui à medida que a tecnologia se desenvolve, isso é um tanto parcial. Né? Pode até estar diminuindo, né? Em alguma medida ou de alguma forma, mas na verdade é a geografia, a geologia, que ainda controlam grande parte da história, grande parte da geopolítica. Né? Veja-se, por exemplo, a atual situação, né, entre Rússia, enfim, Ucrânia invadida, a dependência de vários países europeus do gás russo, etc. Quer dizer, isso aí sem falar, é claro, nas eternas dificuldades que a geografia barra geologia, né? Enfim, clima de uma certa região, características do terreno impõem, né, a sua ocupação, a eventuais conflitos armados ali travados e etc. E tal. Quer dizer, então, realmente houve uma grande evolução, né, no sentido do homem poder controlar em certa medida o meio ambiente, ele cita aqui Israel, etc., né, mas esse controle tem, por certo, limites bastante estreitos
E a história, a geografia, a geopolítica ainda é grandemente determinada efetivamente pela geografia, tá certo? Nesse sentido, veja, por exemplo, que trouxemos aqui do livro, né, Prisioneiros da Geografia, os vídeos aqui sobre a situação da Rússia especificamente, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.